Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma sexta-feira de outono aqui em São Paulo. Agora são exatamente 19 horas e 41 minutos do dia 22 de março de 2019. Eu inicio agradecendo a sua audiência. Espero que os estudos sejam sempre úteis. Os convido a participarem na área de comentários. Eu respondo todos os posts pessoalmente. E também se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Eu fico muito feliz com a nossa audiência crescente de forma orgânica. Espero sempre contribuir e fazer a diferença na sua formação como investidor. No período da manhã, eu distribuo um informe chamado Cenário. Para que você tenha acesso a ele, é só entrar no site, colocar nome e e-mail nessa janela e clicar em inscreva-se. Para quem está começando na bolsa ou investidores de nível intermediário, eu tenho o Seja Bem-vindo à Bolsa, gratuito, qualidade digital de som e imagem, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Ali eu falo até de imposto de renda, mercado à vista, futuro, desde o básico, introdução. Então, para quem procura um curso gratuito para começar, esse é um presente da Top Traders para você e é possível acessar pela parte alta aqui no nosso canal no YouTube. Bem, hoje nós tivemos queda generalizada, houve um sell-off mundo afora, e o mercado brasileiro impactado aí pela crise no governo, né, o Maia, com uma postura extremamente infantilizada, porque o seu sogro Moreira Franco foi preso, falou que não quer mais brincar, então não vai ajudar na reforma, não vai fazer o papel de articulador, falou que o Bolsonaro o faça. Que beleza. Né? E aí o mercado caiu e caiu forte. E nós havíamos alertado desde o início da semana que esse cenário era o mais provável, eu falei que vocês deveriam se proteger e coisa e tal. Como no exterior caiu também, aí o bicho pegou no Brasil, tanto que o EWZ caiu 5,98. No caso das criptomoedas, elas mostraram alguma maturidade e resiliência. Lembra que eu falei que o meu grande destaque seria o Bitcoin Cash no momento? Subiu bem. Então vamos estudar também esses mercados e falaremos depois de fluxo. Para começar, eu vou falar das bolsas China, que subiu 0,09 de lado, e DAX, que caiu, e ver aqui o que os gráficos nos dizem. Lembrando, pessoal, que tanto o cenário quanto o Na Mira do Trader e o Radar, eles voltam a partir do dia 28 de março, na quinta-feira. 25, 26 e 27 eu vou estar totalmente dedicado aos alunos da imersão técnica Top Traders, ok? Bom, a Bolsa de Xangai, ela trabalha na parte alta aqui de um movimento de contração, deve cair no pregão de domingo, seguindo o que aconteceu na Europa e Estados Unidos. Eu não vejo nenhum driver capaz de mudar isso no final de semana, então deve cair sim, né, se aproximar um pouco da média. E o índice DAX, ele não contente por procurar, digamos assim, por essa LTA, essa primeira que nós traçamos como alvo, ele veio na segunda linha, que é na LTB, né? Ele não se conteve. Parece brincadeira, o meu celular, quando começou a gravar, bom, já deixei no silencioso. Não contente vir na LTA, ele veio na LTB. Então, eu vou estender um pouco essa linha, e ela é um alvo possível. O que me chama a atenção aqui, pessoal? Nós tivemos um rompimento falso dessa região, e agora nós temos, além dele ter penetrado a LTA, que guiava os preços desde o início da alta, né, desde que marcou fundo no dia 27/12, nós temos a perda da média de 21, a perda da LTA e da mínima do dia 8/3. Né? Então, a não ser que tenha uma reação rápida aqui, seria um pullback, aí passa a preocupar o índice DAX. Por enquanto, não. Ok?
Deixa eu ver um negócio aqui no Cartesian, se a gente vai conseguir fazer os estudos das bolsas americanas aqui. Senão eu já faço tudo lá no TradingView. Vamos ver. Ok, normal, vamos fazer então. Bom, era uma correção possível, né? O S&P o índice Dow Jones não se manteve acima de 25.980. Eu até comentei outro que a gente poderia ter uma correção, mas nada que mude a tendência de alta, né? Se eu pego, por exemplo, aqui um gráfico semanal, né? Tem espaço até 25 mil pontos, um pouco acima. O mercado americano veio praticamente em linha reta, né? De 21.712 até 26 mil pontos, então tem esse espaço. É uma estrela cadente, apesar do movimento anterior ser curto. Não nega a barra da semana passada, mas coloca em xeque. Então tem mais algum espaço sim para correção. Mas nada que mude a estrutura de alta de médio prazo, ou até de curto. No caso do índice Nasdaq, que é um Marubozu, que rasga o Marubozu de ontem, hoje o Marubozu de baixa, ontem de alta, de ponta a ponta. Fecha abaixo do 7669 e pertinho desse topo em 7643. Fechou em cima mesmo, né? Eu acho que pelo menos até a média vem, mas se pesar, nós teríamos um suporte em 7573 e depois em 7486. Então uma correção dentro da tendência, nada demais. Mas tem mais algum espaço para cair. Aqui no caso do S&P, perdeu esses topos aqui de final de fevereiro e início de março. Fechou em cima do 2.800, assim como o índice Nasdaq, perto da média. Então, é uma barra que abre mais espaço para cair. Mas às vezes uma queda intraday pode recuperar durante o dia, por exemplo. Ok? Então, falando aqui dos estudos criptomoedas, EWZ e petróleo. Vamos ver o que os gráficos nos dizem, né? Então vamos lá. Começar pelo Brent, que está aqui na tela. Pessoal, o Brent, eu tenho dito aqui que ele não me passa aquela confiança. Por quê? Hoje caiu 1,05. Porque ele não consegue manter-se acima do 6773. Então eu estaria fora da compra nesse momento. Quem está comprado, você pode estopar pela mínima de hoje, que ele perderia a média também, ou pela mínima do dia 15, a 6606. No caso do WTI, tem esse lance do dólar com euro, né? Por isso que dá diferença. Ontem houve um sinal e hoje ele foi confirmado. Então hoje na perda de 5,969, quem estava comprado, que é mais célere, digamos assim, mais lépido, de mais de curto prazo, já saiu. Quem não saiu, fechamento abaixo da LTA. Fechamento, para quem mantém um swing trade mais na mão firme. Falando do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, nós tínhamos já um sinal de topo, né? Desde esse dia eu alertei vocês aqui que assistem ao nosso trabalho. Não sustentou-se acima de 4463, deixou uma shooting star. É um sinal de venda muito forte, né? E eu vi esse gap atraindo os preços como um imã. Isso ocorreu. Existia uma LTA que eu tinha traçado e que eu achava difícil o mercado desenvolver um período altista mais forte sem testá-la. Aqui está o mercado, já longe de média, né? Só que o mercado teria que rapidamente trabalhar acima dessa linha e também de 40,74 para ele manter um viés de alta. Se pesar, esse gap pode atrair os preços, é difícil, mas sim, né? Então lembra que eu falei no início da semana, EWZ é venda, tem que preservar lucros. No semanal fechou abaixo da média de 21, levemente abaixo da LTA. Então nós temos sim algo novo, houve uma perda em fechamento 42,05 e é um Marubozu violentíssimo, né?
que coloca, inclusive, movimento de alta de curto prazo em xeque, sim. Né? Então, por exemplo, não era momento de comprar ações acima de 100 mil pontos e não é agora ainda. Ali nos 100 mil pontos era para vender, para desfazer de carteira, tanto que eu alertei vocês aqui. Que desde a semana passada eu estava vendendo meus ativos, quando o mercado ia ali, beliscava 100 mil pontos. Nós vendemos ao todo 7 ações. E estávamos protegidos, eu não vou dizer aqui se estava vendido no índice, comprado no dólar, mas eu falei para vocês que precisava ter uma proteção. Aí nós temos o Bitcoin. O Bitcoin em dólares americanos, né? Tá ali naquele lenga-lenga dele, né? Ainda preservando a LTA, não acionou stop. Você poderia colocar stop abaixo da mínima de hoje para quem está comprado, né? Ou da mínima de ontem, ou fechamento abaixo da LTA, mas tem uma inclinação, não é nada empolgante. Eu estava vendo um artigo legal sobre Bitcoin esses dias e falava, olha, o Bitcoin para subir forte mesmo tem que ter volume, né? Então, como o volume diminuiu muito, a amplitude dos movimentos diminuiu, ou seja, a volatilidade. Então, por exemplo, a Bitcoin Cash é uma movimentação altista, né? Em nenhum momento ela é colocada em xeque aqui, só que seria interessante ele acima de 1,5795. Então eu, por exemplo, se tivesse comprado, já venderia. Até pode ser um mastro bandeira esse movimento, mas não é nada empolgante assim. Mas é compra, pessoal. Pode ser um mastro bandeira isso aqui. Depende, você pode comprar no rompimento de 1,58. Tá bem perto disso, né? É uma hipótese aqui. Aí temos o Ethereum. Em dólares também. A gente entendeu aqui que era o momento de realizar lucro. Esse Marubozu varreu vários candles e é isso, né? É um setup de compra agora, um arame? Talvez. Para quem está de fora, poderia comprar com stop abaixo de 1,35, que é a mínima do Marubozu de ontem. É uma possibilidade. E tem o Litecoin. O Litecoin, para quem está comprado, eu acho que colocar stop abaixo da mínima do dia anterior, por exemplo, aqui 5.819 faz sentido. Mas eu, se tivesse comprado, como perdeu 60.853, que é o topo anterior, eu já teria vendido e estaria líquido. Mas tá com um cara que pode fazer um pivô aqui, ó, fundo, topo, fundo, rompendo 64, teria um amplo espaço para subir. Então fizemos DAX, Xangai, as criptomoedas, EWZ, Brent, WTI. Então vamos fazer agora, vamos dar uma olhada aqui no fluxo. Na semana, no dia 15, os estrangeiros fecharam o período vendidos em 95.389 contratos e até ontem estava com 91.447. Então diminuíram levemente aqui a venda, mas nada tão significativo. E no mercado à vista, pelo menos até o dia 19, eles estavam comprando, ó, foram subindo o saldo, chegaram no dia 19 a 2.457 milhões, 656 mil. Aí a gente vai olhar aqui no link aqui da B3, o que eles fizeram no dia 20, ou seja, na quarta-feira. Ver se eles aproveitaram também a queda para comprar. A gente vai ver isso agora. Então vamos lá, tá abrindo aqui a minha planilha de Excel. Pessoal, domingo, Ferroviária e Corinthians no estádio adversário. Lá em Araraquara, meu palpite Corinthians 1. Gol de Wagner Love, Ferroviária 0. Então 88 bi 375 057 menos 84 587 163. Pasmem, pasmem, pasmem. No dia 19 eles estavam com 2.457 milhões na compra. No dia 20 eles passaram para 3
787.894 na compra. Quer dizer, eles estão aproveitando a queda para comprar. Tomaram um caldo no final do ano, para a virada do ano? Sim. Será que vão tomar outro? Veremos. Ok? Então vamos para os estudos do mercado doméstico. Vamos falar primeiro de pedidos do YouTube. Então eu tenho aqui o primeiro pedido Gafisa. GFSA3. É uma ação que me interessa? Sim. É uma pechincha 930? Não. Pode ser uma pechincha 930 a depender dos desdobramentos de curto prazo? Sim. É um bobalhão quem comprou a 17? Sim, nós alertamos que era uma distribuição e que estava o coreano no meio. Tanto que nós estávamos comprados, o meu grupo realizou lucro, eu comentei aqui, tinha um ombro, cabeça, ombro. Os três patetas falaram que era compra lá em cima? Sim. É compra aqui embaixo? Não. Mas pode ser? Pode. O que eu gostaria de ver? Um candle que vai lá embaixo, deixa uma sombra inferior, com cabeça pequena e forte volume. Um Marobuzu, por exemplo, abre em gap de baixa, Marobuzu de ponta a ponta. Algo novo. Esse lenga-lenga aqui não é algo novo. Mas é uma ação que está no meu radar, que interessa, que eu estou monitorando, positivo. FLRY3 é Fleury, pessoal, ação de guarda, qualidade, fundamentos descontados, mas ativo de fluxo. Semana passada o fluxo cambial foi negativo. Pô, professor, mas você falou que os estrangeiros estão comprando, o fluxo cambial foi negativo. Eles têm grana que já está internada aqui e tal, mas é uma ação de fluxo. Por exemplo, Fleury, se você começa a ter um fluxo cambial positivo, essa ação pode em 3 meses ir a R$30, como ela pode ir a 15 se o caldo entornar. É uma ação de fluxo descontada, ela faz o estilo de Raia Drogasil, de Ambev, de BR Foods, né? Aí temos a SLC Agrícola, que é o mesmo caso, né? Ela é de guarda, tem bons fundamentos, blá blá, mas falta combinar com o mercado. A gente pode ter um oco aqui, ombro, cabeça, ombro invertido, um okoi. Se o mercado pesar, ela deve descer para fechar o gap, caso contrário, ela pode começar a subir e ela reverteria, tecnicamente, haveria uma inflexão se romper 45,09, fundo topo, fundo, pivô de alta, é o sinal clássico de reversão de preços. Aí Tupi 3 é um caso parecido, descontada, fundamentos ótimos, exportadora, não subiu com o dólar, só que o volume da queda foi muito menor que o volume da alta. Quer dizer, é um ativo que se o mercado, de repente, eu vou até tirar essas linhas daqui, o mercado se animar, começar a subir de novo, tiver uma nova pernada, pode ser uma ação que suba muito, porque fundamentos bons ela tem de sobra, uma forjaria de Joinville, que eu tive o prazer de conhecer já. Vocês sabem que eu sou da indústria, né? É uma empresa fantástica, assim como a VEG, por exemplo, nesse modelo, como fala lá em Goiânia. Então tem essa LTA mais longa, tem essa LTA mais curta, as duas são importantes. E aí, a WIS, que é uma ação que está no meu radar, o momento ótimo passou, nós falamos aqui no canal, ela vinha fazendo um movimento de topos e fundos descendentes, começou a fazer topos e fundos ascendentes, eu até comentava que para um trader mais ousado fazia sentido comprar aqui perto dos 8. Pessoal, ela tem suporte. Tinha 8,90, perdeu de leve. Por que ela caiu? Rompimento falso dessa resistência. 9,49, chegou a bater 9,65.
Essa ação, por exemplo, a 8,50 ou na LTA, é muito interessante. Então aguardemos. Né? 8,50, por exemplo, ó, tem topo aqui, ela fica interessante, mas na LTA é quase uma compra certa na LTA, se é que tem isso, né? Aí falemos dos ativos fixos. Petro 4. O caso da Petrobras no semanal é um sinal de topo, sim. Só que vem de uma tendência de alta muito forte, mas é um sinal de topo forte. Não chega a ser uma estrela cadente porque o corpo é grande, mas o fechamento na mínima, né? Pode vir nos 25 na média. Não é fácil que venha, mas é possível. A grande questão, como algumas pessoas falam, né? Questão, falando português correto, a grande questão aí em jogo é que nós temos uma mistura de estrela cadente com pinça de topo, confirmada no dia seguinte e hoje uma queda com volume. Nós temos um gap a 26,75. O mercado pode parar a queda aqui no gap? Pode. Ele pode parar aqui. Se ele não parar aqui, eu acho que aí estenderia mais um pouco. A gente teve uma perda de uma LTA que guia os preços desde dezembro, né? Lembra que eu comentei que se eu tivesse Petro eu venderia nesse dia? No dia 20/13? Então tá aí. Aí nós temos a Vale. Se a Vale não tinha acionado stop, hoje ela acionou, perda na mínima do dia anterior. 50 com 5,1 fechou 50,05. Quem entrou por esse engolfo aqui ganhou uma bolada, lucro no bolso. Média pertinho dos preços. Aí nós temos Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um oco. Rompimento falso, 49,69. Professor, você acha de repente que é o fim do mundo, que o mercado vai virar? Eu acho que os próximos dias serão essenciais para que nós saibamos, pessoal. Porque com reforma é uma coisa, sem reforma é outra. Né? A diferença de com ou sem reforma é muito grande. Nós temos aqui um fundo, a 47,43. Né? Digamos que a gente pode, nesse momento, nos balizarmos por ele. 47,43. Nós cantamos a bola desde aqui de cima. Existe uma possibilidade de segurar também em 47,13, 47,59, 46,27. Então vamos ver segunda-feira. Final de semana, depois de semana turbulenta, né? Então esse rompimento falso gerou esse movimento. Se a gente olhar o semanal, finalmente ela veio na média. Mas assim, quando tem uma barra dessa, o mercado tem que agir rapidamente. Se fica, por exemplo, abaixo da barra, trabalhando na base, aí atrai tubarão para vender, né? Para morder o sangue. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Houve uma barra parecida em 2017, mas não estava exatamente num topo. Se bem que estava num topo. Você vê que houve reação, ó, ficou um tempão para conseguir subir. É muito complicado esse tipo de barra. Né? Os próximos dias serão muito importantes. E é isso. Aí nós temos Bradesco. Bradesco tinha cumprido um V, movimento de correção natural, perdeu essa LTA, isso é muito relevante, e fecha abaixo de 41,82, né, que é um suporte imediato. Tem alguns suportes nessa região aqui de 41, teve uma congruência aqui, mas se ficar abaixo de 41,82 pode começar a cair, bater 40, por exemplo, vide volume. E por fim, Itube, né? No semanal eu separei aqui Itube, é uma barra muito forte, uma barra elefante, extremamente potente, né? Fechando abaixo da média de 21, há muito tempo isso não ocorria, há muitos meses, né? Se eu venho para o gráfico diário, era um movimento manjado sim, porque houve um rompimento falso 38,86.
né? Então, no mínimo, viria aqui a 34,67, 34,44. Não existe exatamente um suporte nessa região, né? Então ela está caindo no vazio aqui, mas como não tem um pivô, por exemplo, se tiver algo novo, ela pode, por exemplo, deixar uma sombra inferior, formar fundo, principalmente se ela for abaixo, ela está fora da banda de Bollinger e fechar dentro, por exemplo. Né? Então, antes de falar dos benchmarks, vamos falar dos destaques do dia. Eu vou dar uma olhada em alguma coisa aqui meio diferente. Falar de Show 3 e de Usiminas, vai? Então deixa eu anotar aqui, Show 3 e Usiminas. Vamos dar uma olhada como é que tá a JHSF, que bateu no nosso alvo lá 2,70. Ó, moeram a ação. Ó, lembra que eu falei para vocês? 2,36, acertamos a saída. Ó. Eu ganhei uma boa grana nela, mas teve aluno que dobrou capital. Pegou no meio da turbulência e acreditou. Eu tenho aluno com em média 1,10. Não. Então vamos falar dos destaques. Show 3. Eu tinha, né? Acho que já deve todo mundo vendeu. Então, Show 3 é uma ação que chama a atenção. Time for Fun. Entretenimento, teve negócio da taxa de conveniência. Houve um rompimento falso de 6,51. Pode ser uma ação que venha a disparar se o mercado retomar a força compradora, especialmente acima de 6,51. Então, chama a atenção sim. Hoje os Minas caiu, né? Houve um sell-off, queda generalizada, mineradoras caindo na Europa. Houve já um sinal de saída nesse dia, no dia 20. Para quem é mais resiliente na perda desse topo aqui, esse topo foi o 10,63. E aí é isso, siderurgia é muito volátil, né? Dispara nos momentos de euforia e derrete sem dó nos momentos de turbulência, né? Então houve um rompimento falso, caiu, veio na média, movimento normal. Daria para traçar talvez aqui uma LTA. E é um ativo, por exemplo, sei lá, diferente da Time for Fun, que meio que tem vida própria, é ação de mercado, né? O mercado como um todo subir, ela pode montar um fundo, mas parece ter algum espaço para cair ainda. Perfeito, então falemos do dólar. Eu dizia a vocês aqui que eu via uma situação favorável à compra, né? Uma LTA testada, o mercado vai abaixo dela, volta, fecha acima. Mesmo ontem que essa sombra superior, eu achava que favorecia mais a compra. Favoreceu, já veio no alvo, que era 3.919.500, a máxima 3.918. Se eu tivesse comprado no dólar, eu teria vendido uns 60% da posição hoje. Será que eu estava? Será que eu estava comprado e vendi essa quantidade? Será que eu estava vendido no índice? Aí eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que nós ganhamos uma bolada hoje que nós estávamos protegidos. Como eu vinha falando há muitos dias já, se proteja que vai vir turbulência, ou no índice, ou no dólar, ou nos juros, no DI. Eu dizia, dizia pessoal, o momento nos 100 mil pontos não é de montar carteira, é de realizar lucro. Vende uma ação num dia, duas no outro, uma no outro. Nós vendemos 7 com o mercado rodeando 100 mil pontos. Então, pra vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, eu estava fazendo o fechamento aqui da semana. Ó, por exemplo, ó, o pessoal que entrou na imersão técnica de dezembro, nós vendemos uma ação com lucro de 43,9, uma outra de 30,97, uma ação deu 15,37, uma outra ação deu 9,29, e a média das ações que nós realizamos lucro, sem contar a JHSF, que o preço médio era muito variado, foi de quase 17%.
né? E eu fui ver o meu preço médio na JHSF era menor do que eu falava para vocês, era 1,74. Então eu ganhei quase 50% quase 50%. Em torno de 50, que eu não consegui sair a 2,70. Algumas pessoas do grupo saíram, acho que eu saí a 2,69, 2,68 eu acho. Por 1,74, 54% eu ganhei na minha esposa. Bom divórcio, saí do divórcio bem. Então essas são as ações que nós realizamos. Aí, por exemplo, tem ação na nossa carteira essa semana, tudo bem, é pouquinho, mas subiu 0,18. Eu tive uma ação que a gente ainda manteve, caiu 1,83, né? E tem ação que cedeu mais, né? Mas assim, a gente manteve o que a gente achava que era mais defensivo e estava descontado. Então, eu achei... Mas assim, a maior parte da carteira nós vendemos. De 14, a gente tem 6 ativos, um com peso 2. Então, e a gente manobrou dessa forma. Também não podia desfazer da carteira inteira, enfim. Mas nós estávamos protegidos e ganhamos muito bem na proteção. Aí a gente pega esse lucro da proteção, compra ações com desconto. Aí você ganha 2 vezes, na queda e renovando a carteira descontada. Essa que é meio que a mágica do método Top Traders, fazendo uma alusão aí. Então não tem mágica nenhuma, é técnica. Técnica pura. Ok? Aí nós temos aqui o BOVA11. Né? Um sinal, um engolfo muito forte. Nós temos aqui o diário, veio onde tinha que vir. Né? Aquela história da banda de Bollinger, foi fora da banda, fechou dentro, o alvo era 90,08, foi no alvo. Tanto que a mínima de hoje foi 90,02. Daqui para frente, aí já é uma leitura mais difícil, aí veremos. Né? Veio no alvo, 90,08. Tinha sido mínima aqui no dia 8/2, depois foi em 89,94 e é isso. Falando do Ibov, se a gente traz o Ibov aqui para o semanal, lembra que eu falava para vocês, pessoal, é difícil ver o Ibov disparando sem tocar a média, ou sem chegar perto dessa média. Essa média veio subindo. Hoje a média está pertinho dos preços. Então, por exemplo, pode fazer um fundo perto da média, ou porque o mercado fica lateral, sobe um pouquinho e puxa a média, ou porque ele belisca a média, pode. Mas eu achava muito difícil, e eu até circulei isso aqui vários dias, porque esse padrão é muito semelhante a esse, só que aqui rompeu falso. E aqui nós tivemos o mercado fora da banda fechando dentro com Arami. Então, o alvo era esse, 23,425, 23,300, 93,425, 93,300, e o mercado veio aqui, chegou a 93,379 entre esses 2 pontos. E agora é uma leitura mais difícil, o mercado vai mensurar um monte de coisa no final de semana. E é isso aí. Agora, perdeu 93,300, 93,400, pode servir a 91 mil pontos, 240, alguma coisa um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. De repente, um rompimento falso dessa região com uma sombra inferior pode marcar fundo, é possível. E aí temos aqui o índice, né? O índice também marcou um rompimento falso, Arami, mercado fora de banda de leve fecha dentro, perde 99,770, atrai os tubarões em busca de sangue. E esse gap atraiu os preços. Como o mercado não conseguiu mais trabalhar acima dele, né, ele era fechado a 96,095. Hoje a máxima do mercado foi 95,725. Então ele passa a ser resistência. Né? Na mínima de ontem, 95,770. Máxima de hoje, 95,725. Então nós temos um gap aqui. Então a gente fecha esse gap e abre um outro espaço. Então hoje foi um gap. O mercado não fechou, né? Esse gap foi mais ou menos feito na região do gap anterior e deixou ali os comprados de calça curta. Veio no 94,380, não segurou. Existia um outro suporte, a 93,810. O mercado foi nesse suporte, não segurou e aí ele veio no 93,590, que é um topo anterior, né?
E aí fechou bem perto da mínima. Aqui é uma região que tem comprador e aqui também. Então aguardemos a segunda-feira, mas não existe um sinal nesse momento de força compradora. Tanto que... Agora, por que o mercado desabou? Porque abaixo de 97,825 não tinha suporte. Vou apagar esses pontos aqui. Então ele trabalhou no vazio. O mercado trabalhou no vazio. Da mesma forma que subiu, decolou aqui, ó, essa região não tinha, ele trabalhou no vazio, ó. Entende? Então ele foi caindo, ó, pivô de baixa, ó. Por exemplo, esse último pivô abaixo de 95,770. Aí o mercado permaneceu, aí esse gap atraiu os preços, a gente pode traçar um outro aqui. Sendo esse um monster gap. E o 93,810 é um ponto estilo divisor de águas. Pessoal, é isso aí. Ótimos estudos no final de semana, saúde e paz a todos. Na quinta-feira estaremos juntos. Semana que vem eu vou me dedicar à imersão. Ok? E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. É uma honra tê-los comigo. Até a próxima. Excelente final de semana, pessoal. Valeu!